Sejam bem-vindos à aula de Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é um procedimento para julgar alguém. Acontece no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, há uma preservação do júri para julgar diversos casos. Por exemplo, até acidente de trânsito seria julgado por um júri. O juiz de direito, que é a figura do magistrado togado, ele não julgaria exatamente de acordo com a sua interpretação do caso. Ele julgaria exatamente de acordo com a interpretação dos jurados. Escolhem-se 7 jurados em número ímpar para que os jurados escutem o caso, analisem o caso e de acordo com a orientação popular, porque são pessoas que podem ser escolhidas para ser juradas, elas escolheriam o destino final daquele réu, se ele seria condenado ou se ele seria absolvido. No Brasil, o Tribunal do Júri ele é pautado apenas para crimes dolosos contra a vida. Vamos aos passos ordenados do procedimento do Tribunal do Júri. O primeiro ato é o crime acontecido. Neste caso, tem que ser um crime doloso contra a vida. Esses crimes são principalmente o homicídio e o aborto. Mesmo que tentado, esses crimes vão diretamente para o Tribunal do Júri, serão julgados por um tribunal de jurados. Vamos lá ao passo a passo dos procedimentos do Tribunal do Júri, então. O primeiro é o crime, tem que ter acontecido um crime. Nesse caso, um crime doloso contra a vida. Suponhamos um homicídio, infanticídio, feminicídio, homicídio tentado, todos esses se enquadram nessa categoria de Tribunal do Júri. O crime, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Alguém já ouviu isso em matéria de direito penal? O fato típico é porque ele tem que estar tipificado na norma, escrito na norma, redigido e positivado por um código, no nosso caso, o Código Penal. O Código Penal traz os crimes tipificados. Isso é um fato típico, um fato que aconteceu e ele está previsto dentro do Código Penal. Um fato ilícito é que ele tem a ilicitude dele categorizada, Aquilo é uma coisa ilícita, moralmente repudiada pela sociedade. E culpável é um crime que se possa determinar uma pena de prisão. Vamos ao crime. O crime tem que ter acontecido. Nesse caso, novamente, um crime doloso contra a vida. Suponhamos um homicídio. Nesse caso, o crime acontece e ele é o primeiro ato da instrução penal do Tribunal do Júri. Ele é o ato principiológico. O crime aconteceu, alguém matou alguém. Nisso daí, o que vai acontecer? A polícia vai fazer uma investigação, os vizinhos vão denunciar, por exemplo, as pessoas que viram aquilo acontecer, vão ligar para a polícia e falar assim, olha, mataram um cara aqui na minha rua. A polícia militar vai lá e esse é o poder de polícia. A polícia ostensiva que nós temos no Brasil é a PM, Polícia Militar. Então, quando você liga para registrar uma ocorrência, mataram um cara aqui na minha rua. Quem vai lá é a Polícia Militar. Assim, a polícia vai fazer toda a investigação, se o cadáver está lá, se a pessoa que matou ainda está presente, e toda a perícia criminal inicial, é claro, para registrar na ocorrência, para deixar isso registrado. Olha, aconteceu um crime aqui, tem uma pessoa morta e tal. E a Polícia Militar, assim, vai dar todo o direcionamento para o registro da ocorrência. Se a pessoa que matou o atirador estiver no local, ele será preso em flagrante delito. Ele será algemado, e colocado dentro do camburão e levado para uma delegacia para registrar aquela ocorrência. Ele é o principal suspeito e tudo mais. E ali ele vai fazer a assinatura de tudo que aconteceu ali e aí o delegado de polícia vai manter aquela pessoa presa até a audiência de custódia ou não. Há a decisão do delegado para o direcionamento daquela pessoa que foi presa em flagrante delito. Caso não se encontre a pessoa, o atirador, vai se expedir um mandado, certo? O mandado, ele é o mandado de prisão, que vai ser expedido por outro órgão de polícia, que é a Polícia Civil, uma polícia mais investigativa, ela vai fazer a investigação toda e aí vai mandar para um juiz de direito e o juiz de direito é que expede esse mandado de prisão. Certo? A Polícia Civil faz o compilado das coisas, olha, comprova, isso aqui tá todo mundo falando, é um cara perigoso, matou alguém, então quero um mandado de prisão para a gente ir lá bater na porta da casa dele, prender ele e trazer para a delegacia. Tá bom, flagrante delito, o cara já está na delegacia. Ou, se não, vai ser um mandado que será cumprido de prisão para que aquela pessoa seja direcionada à delegacia para prestar esclarecimentos aos fatos. Isso daqui, na investigação da Polícia Civil, vai se ter toda essa investigação para comprovar o delito, para comprovar a materialidade do delito e quem fez esse delito.
Nisso daí, o delegado de Polícia Civil vai enviar essa investigação e vai fazer uma audiência de custódia. Quem vai fazer a audiência de custódia é um juiz de primeira instância. Claro que o delegado pode estar presente, os advogados, tudo mais, só que lá está presente o réu para esclarecimento dos fatos. Olha, como foi sua prisão? Né? A prisão foi garantida e tudo mais, você teve algum direito violado, essas coisas assim. E ali é uma audiência super instrutória. Naquela audiência ali, ele vai só ser ouvido nas fases mais básicas do processo. Se ele quiser confessar aquilo ali e tudo mais, né? Ali vai ser um processo muito básico da audiência para que o juiz entenda como que está sendo feito aquele caso, como que aquele caso está sendo direcionado, tanto pela Polícia Civil, como que o réu está, os advogados de defesa e tudo mais. Nisso daí, a partir da audiência de custódia, existem 3 possibilidades que o juiz de direito, o juiz de primeira instância, vai fazer para esse réu. A manutenção da prisão, olha, você vai continuar preso preventivamente, são as medidas preventivas. Você vai continuar preso preventivamente, ou o estabelecimento de uma prisão temporária, certo? E aí o réu vai permanecer preso. As medidas preventivas pode também ter a soltura, uma delas é a tornozeleira eletrônica, que é uma medida preventiva para que a pessoa não suma do mapa, né? Mas aí ele vai para casa, fica meio que, pode ser a prisão domiciliar, e a tornozeleira eletrônica, ele tem sempre que ficar indo ao fórum até que o processo seja concluído, para que o juiz de direito saiba o que aquela pessoa investigada, suspeita de um crime, está fazendo. Ou a resposta em liberdade. Nesses casos de tribunal do júri, homicídio, infanticídio, feminicídio, homicídio tentado, é bem difícil a pessoa responder em liberdade. A não ser que a materialidade dos fatos esteja complexa e tudo mais, tem que ter um advogado muito bom. Mas, a partir disso, esteja a pessoa presa ou não, nós damos início ao procedimento real e verdadeiro, que é o tribunal do júri. Toda essa materialidade aqui, esta cronologia, é uma matéria básica de processo penal. Nem caneta tem. Olha lá. É uma materialidade básica de processo penal, né? Isso daqui acontece em todos os crimes, em todos os procedimentos de processo penal, que se investiga uma pessoa que tem um crime que aconteceu, esses serão os procedimentos a se cumprir no processo penal. E aí a gente vai mudar agora para o procedimento de tribunal do júri, porque isso daqui, quem vai julgar, não é aquele juiz de direito, é o povo. 7 jurados escolhidos para declarar uma pessoa culpada ou inocente. Isso é fazer valer a opinião pública? Ou será que aqueles jurados que lá estão não representam fundamentalmente uma opinião pública? Deixa aí nos comentários para a gente saber o que vocês acham. Inicialmente, quem vai processar aquela pessoa que está sendo investigada é o Ministério Público. O Ministério Público é o Ministério do Povo. Ele defende o Estado das atrocidades que as pessoas cometem nesse mundo. Então, ele é um representante do povo. Então, ele, como representante do povo, vai processar o acusado falando assim, olha, ele causou um ferimento, não à vítima que morreu, que está esfacelada lá no IML, mas à sociedade. O crime, ele não é, o homicídio, por exemplo, o crime, ele não é um ato que vai contra exatamente aquela pessoa que morreu. Ele é um ato contra toda a sociedade. Por isso esse caráter do Ministério Público de ter a postulação, de poder participar no polo ativo, de processar aquele sujeito de direitos que está sendo investigado e é suspeito de um crime de homicídio, nesse caso. O Ministério Público vai receber toda a investigação que veio da Polícia Civil, da Polícia Militar, tudo o que aconteceu aqui dentro da investigação, dentro da audiência de custódia, a defesa que os advogados do suspeito fizeram, do investigado fizeram, e aí ele vai oferecer uma denúncia. Ele pode, em outros casos de processo penal, pode não oferecer denúncia, mas nesses casos de homicídio, sempre o Ministério Público oferece denúncia. Por quê? O Ministério Público é um órgão que é inquisidor, ele vai atrás disso, ele gosta do processo penal, ele quer o processo penal, ele quer a inquirição, então ele vai oferecer a denúncia. Nesse caso aqui, denúncia não é aquela coisa que a gente liga e fala assim, estou denunciando alguma coisa. A denúncia é um ato normativo do Ministério Público que é enviado ao juízo de direito, o juízo ACO, para a investigação, para que se dê o procedimento investigatório penal daquele caso. A partir da denúncia,
O juiz de primeira instância recebe a denúncia, analisa e marca o júri. Fala assim, olha, esse crime, como é um crime doloso contra a vida, ele vai para o procedimento de tribunal do júri, certo? E aí lá no PJE, na descrição do processo, se altera a característica do processo para tribunal do júri. E a partir disso, começa o procedimento real de tribunal do júri. Ele marca o júri para uma data específica e avisa ao Ministério Público, avisa a todas as partes presentes e fala assim, olha, vai ter um júri, você será julgado por jurados em tal data, em tal tribunal, na sala tal. Os jurados são sorteados, é aleatório. São 7 pessoas aleatórias que já estão na base de cadastro nos fóruns brasileiros, principalmente. Já tem uma base de jurados que sempre vão lá e você não recebe nada por isso, mas você pode ter ganhar um dia de folga para ir lá assistir um julgamento e dar a sua opinião, o seu julgamento, a sua sentença final daquele caso. É claro que vale como um voto dentro dos 7, certo? Inicia-se então a fase inicial. Marcou o júri lá, na data tal, estabelecido, vamos todo mundo lá, por exemplo, dia 10. Todo mundo lá no dia 10, o Ministério Público, a defesa, o réu, os jurados, juiz de direito e todos aqueles que quiserem assistir àquela audiência. Também estarão presentes polícia militar, se tiver envolvimento, polícia civil, se tiver envolvimento, o juiz vai chamar todo mundo para assistir a esse júri. A fase inicial começa neste tribunal, um juiz de direito sentado, ordenando e coordenando as ações daquele tribunal. Ele é o presidente da casa, então ele que orienta as ações. Olha, te dou a palavra, etc., para quem. O réu, que está sentado de frente para o juiz de direito, está aqui na nossa frente, né, na frente do juiz de direito, o MP e os jurados. É claro que a defesa também. Então, estariam ali todas essas pessoas reunidas para debater aquele tema e tentar mudar a cabeça dos jurados ou fazer com que os jurados entendam o tema e julguem de uma maneira formalíssima, correta, por materialidade de direitos. Os jurados, o primeiro ato são os jurados fazerem o juramento. Eu juro falar a verdade, não é falar a verdade não, juro votar de acordo com as minhas inquirições, que eu não estou sendo manipulado por ninguém, certo? Essas coisas assim, que o jurado está ali de pleno e capaz, direitos e deveres, e que ele está ali com uma cabeça focada em analisar o caso e julgar de acordo com o que ele pensa, certo? A partir disso, inicia-se a fase instrutória. Instrutória vem de instrução, comprovação, análise material de tudo aquilo que ocorreu. Então começa essa inquirição. Inquirir é basicamente perguntar. Então, aí vem o interrogatório, vida e crime. Tinha até um livro do Dostoiévski que chamava Vida e Crime. Não, era Crime e Castigo. Vida do rapaz que está sendo lá. Você tem antecedentes criminais? Você já mexeu com o quê? Você é casado? Você tem filho? Você conhecia o rapaz? Etc. Né? E crime, a vida pregressa dele e o crime que ele acaba de cometer. Olha, você está sendo julgado por um homicídio, que você esfacelou um rapaz lá na rua da Bahia, né? Então, o juiz vai fazendo as perguntas e o réu vai respondendo. Obviamente que ele tem direito ao silêncio. Direito de ficar calado, né? Olha, o juiz fala com ele, você não precisa responder a todas as questões. Se tiver uma questão que você não quiser responder, eu vou preferir ficar em silêncio, inclusive aliado à Defensoria Pública ou os advogados de defesa dele. A partir disso, o juiz pode fazer isso por quanto tempo ele quiser. Aí fala assim, eu estou satisfeito, já entendi esse réu sentado aí na mesa, já entendi todo o desenrolar, eu fiz as perguntas que eu queria fazer para ele. E aí, inicia-se uma ordem. Claro que tem umas pausas e tal, mas inicia-se uma ordem para essa inquirição. O juiz sempre vai fazer primeiro, para entender o caso, para acalmar o réu, ele instrui o réu certinho sobre as coisas que tem que fazer, até porque isso é um elemento indispensável de direito, falar para a pessoa que está sendo interrogada sobre os direitos que ela tem naquela inquirição que ela está respondendo. A partir disso, do juiz, o MP entra em ação, é o Ministério Público, são os promotores de justiça. Os promotores de justiça, claro que eleitos lá pelo Ministério Público, na distribuição processual, certo, promotores de justiça criminais, ficam com o caso, e podem ser até 3, eles vão lá fazer essa inquirição. E aí eles começam a perguntar para o réu as coisas. Olha,
sobre o crime, sobre o ato, você está sendo julgado por isso, você tem essas provas, a materialidade dos fatos está comprovada, tem câmera fotográfica, tem filmagem de lojas, tem testemunhas que viram você disparando 472 vezes contra o corpo de um rapaz lá na tal rua. Né? O Ministério Público vai falar isso, vai fazer as perguntas também. Olha, você já mexeu com arma, você se lembra de ter visitado aquela rua, você mora ali perto e tudo mais. A partir disso vem a defesa, conversando com o próprio defendido, falando assim, para tentar falar com ele, para que ele fale, para que ele se demonstre dentro daquele tribunal, uma pessoa de defesa. Por exemplo, você conhece o rapaz? Ele fala, não, nunca tive envolvimento e tal. E aí a defesa vai sempre trazer esses pontos para que as perguntas dela para o inquirido sejam sempre uma matéria defensiva, uma matéria de defesa de direitos. Sempre vão ser perguntas específicas para que ele se defenda. A partir disso, os jurados, está entre aspas, porque é só se os jurados quiserem. Se os jurados quiserem fazer alguma pergunta para o réu, eles têm esse direito. O réu também tem a oportunidade de falar dentro do tribunal, falar assim, olha, eu não fiz, não fui eu e tal, etc. Se ele quiser também, por isso está entre aspas. E as testemunhas também entre aspas, porque se houverem, né, na maioria das vezes, esses crimes assim que são investigados e tal, muita coisa. Primeiro que as pessoas não querem testemunhar, porque é uma coisa perigosa. Segundo que na maioria das vezes não tem testemunhas, né, são crimes feitos na subordinagem, são crimes feitos na surdina, certo? E aí inicia-se a fase dos debates orais, que a gente já viu na televisão e a gente vê acontecer em vários tribunais, etc. Os debates orais são aqueles em que sempre se fala para os jurados. O Ministério Público, a defesa, todos aqueles que forem falar, eles vão se remeter aos jurados. Olha, senhores jurados, o que se compete aqui nesse crime, o que temos juntados nos autos, é a materialidade de direito para comprovar aos jurados, sempre atentando-se ao que os jurados vão pensar sobre aquele crime. No caso, o Ministério Público querendo condenar, então ele vai falar, olha, senhoras e senhores jurados, a materialidade deste crime está composta nos autos com câmera fotográfica, a placa do carro dele foi vista, etc., que ele tem vida pregressa no crime, ele é traficante, já foi preso por tráfico de drogas, essas coisas assim, exatamente para fazer com que os jurados percebam ou pensem que o réu é culpado daquele ato. Do mesmo modo, a defesa, que sempre fala por último, então o MP fala primeiro, a acusação fala primeiro e a defesa fala por último, porque a palavra final que tem que ficar é a palavra defensiva, é a palavra de defesa. A partir disso, a defesa também faz o seu debate oral, sempre falando para os jurados, olha, senhores jurados, ele é isso, ele foi um cara bacana, ele estudou, ele tem família, ele tem filhos, ele nunca se envolveu com drogas, não há comprovação material de que as digitais encontradas na arma foram dele. Então, a defesa, nesse caso, ela tem que ter uma especificidade dos laudos periciais, de todo o acontecimento do crime, desde toda a investigação que foi feita até todo o transformar desse tribunal, desse julgamento, perfeitamente intacta. A defesa tem que entender a perícia e tudo que aconteceu ali de uma forma mais sucinta possível. Por quê? O Ministério Público já está mais alto, porque ele já está sendo acusado, ele já está no tribunal do júri. Então a defesa tem que inquirir pontos, inquirir não, que já passou a fase de inquirição, ela tem que demonstrar pontos para os jurados de que a materialidade daquele crime não foi cometida por aquela pessoa. Ou, no máximo, reduzir a pena dele, fazer com que os jurados entendam que aquilo ali que foi cometido seja um ato defensável, certo? E essa é a tentativa deles. A partir, o Ministério Público tem 1h30, a defesa também tem 1h30. A partir dessas 3 horas, reúne-se tudo, os jurados param para pensar um pouco, e aí tem a réplica em 30 minutos do Ministério Público e a tréplica da defesa com mais 30 minutos. E aí a defesa finaliza todo aquele tribunal, aquela inquirição, aquele testemunho do processo, falando para os jurados, pedindo a absolvição desse caso, dessa pessoa. Aí, para-se tudo, os jurados se reúnem e votam.
né? O voto de cada um não tem comunicabilidade entre os jurados, entendeu? Não existe comunicabilidade entre os jurados. Eles votam cada um de acordo com o seu pensamento. Eles não podem se comunicar, eles são incomunicáveis. E há a soberania dos vereditos deles. O que o júri votou é soberano. O juiz de direito não altera, ele somente lê a sentença. Ele redige, é claro, mas de acordo com o que o júri estabeleceu. Se o júri absolveu, ele vai fazer a sentença de acordo com a absolvição. E aí existem os tipos de absolvição que acontecem dentro de um processo de tribunal do júri, que fica para a próxima aula, caso vocês queiram uma parte 2 de tribunal do júri com recursos e tudo mais que um advogado pode fazer dentro de um processo de tribunal do júri, deixa aqui nos comentários. O juiz vai ler a sentença que o júri decidiu, por absolvição ou por condenação. Se o júri absolver, o réu vai embora para casa, sem nem ter sido condenado em processo penal, sem nem ter perdido o réu primário dele. Se o júri condenar, aí o réu vai preso, direcione-se o réu para a cadeia e cumpra-se os procedimentos. Essa é a primeira parte do tribunal do júri. Caso queiram uma parte 2 e atos específicos recursais ou anulação do júri por suspeição de jurados ou algumas outras coisas, deixa aqui nos comentários que farei a parte 2 especificamente sobre partes complexas desse tribunal do júri. É um procedimento simples, mas que tem o seu valor muito bem estabelecido. Pensemos, quem está julgando ali são pessoas comuns, como nós. Então, isso é uma valia da justiça, isso é uma garantia da justiça para que o povo também possa estabelecer os seus princípios morais e estabelecer um julgamento, uma sentença dentro de um processo penal, nesse caso. Um abraço a todos, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da aula e até a próxima!